Boa noite, Brasil. Seja você muito bem-vindo à TV Pai Eterno. Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho. Estamos começando ao vivo para todo o país mais uma edição do Jornal Brasil Hoje. E nesta edição você vai ver: o governo federal exonera o diretor de logística do Ministério da Saúde, citado como autor do pedido de propina à empresa fabricante de vacinas contra a Covid-19. E mais, o presidente Jair Bolsonaro suspende queimadas no Brasil por um prazo de 120 dias. A gente traz os detalhes dessa decisão para você. E ainda, você já sofreu com pedras nos rins? Nós preparamos uma reportagem especial que vai te mostrar como tratar principalmente e prevenir essa doença que atinge tantos brasileiros. O Jornal Brasil Hoje está no ar para você e hoje de maneira diferente também, porque estamos ao vivo aqui direto de Trindade. Pois é, estamos começando mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, ao vivo, direto da capital da fé de Trindade, bem ao lado do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Nós montamos um estúdio aqui para levar para você as melhores e mais importantes informações aqui da capital da fé, nessa romaria virtual, né? Você está em casa, nós estamos aqui sempre levando para vocês. Daqui a pouco, se a gente tiver imagens, nós vamos mostrar o interior da Basílica. Temos ao vivo aí, você vê essa basílica tão bonita, né? O Santuário Basílica de Trindade. Normalmente, essa igreja estaria cheia, lotada de fiéis, acompanhando todas as celebrações. Mas esse ano, em respeito à pandemia, em respeito à saúde dos brasileiros, nós estamos fazendo uma romaria virtual. Porque o tema desse ano, olha, nós somos todos irmãos, independente de onde a gente esteja. Você está em casa, nós estamos aqui, mas a gente sempre tem a fé reforçada a cada dia que passa no Divino Pai Eterno. Gente, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o arcebispo lá do Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho ele vai participar ao vivo com a gente. Nós estamos preparando tudo para você, porque a gente realmente quer o quê? A gente quer levar para você a melhor informação. Vamos continuando com mais informações? Olha, um super pedido de impeachment do Bolsonaro foi protocolado hoje na Câmara dos Deputados. A intenção é unificar os argumentos dos mais de 120 pedidos de impeachment já apresentados na Câmara, apontando várias acusações. Entre elas estão crime contra o livre exercício de poderes, tentativa de dissolver ou impedir o Congresso, crime contra o livre exercício dos direitos políticos e individuais e sociais, opor-se ao livre exercício do Poder Judiciário e a acusação mais recente que aponta prevaricação do presidente no caso da suspeita de corrupção no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. O documento é assinado por mais de 700 entidades, representando todos os segmentos da sociedade brasileira, entre eles partidos políticos, parlamentares e movimentos sociais. Para que um processo de impeachment seja aberto e passe a tramitar na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, aliado do governo, precisa aceitá-lo, né? Está nas mãos, então, do Congresso Nacional essa discussão toda. Gente, ainda falando de política e pandemia, o Ministério da Saúde se envolveu em mais um suposto esquema ilegal na compra de vacinas contra a Covid-19. De Brasília, o repórter Elton Moreira traz os detalhes e atualiza também a CPI da Covid-19. Vamos acompanhar. O governo exonerou o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. A decisão foi anunciada ontem à noite depois da divulgação de um suposto esquema de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19. Lá no Senado, a CPI está apurando se houve pedido de propina e uma negociação paralela para adquirir imunizantes da AstraZeneca. Segundo a denúncia, a empresa Davat Medical Supply fez a intermediação dessa compra. No entanto, a AstraZeneca afirmou que não tem intermediários aqui no Brasil. Ao jornal Folha de São Paulo, o representante dessa empresa disse que o agora ex-diretor de logística, Roberto Dias, pediu propina de $1 por dose de vacina para a empresa assinar o contrato com o Ministério.
Essa negociação envolvia a compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Foi justamente por esse motivo que o governo decidiu demitir esse homem que teria tentado aí ganhar esse dinheiro de forma ilegal. Nesse sentido, a CPI da Covid-19 já aprovou a convocação de Roberto Dias para prestar depoimento e também do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara, que também está envolvido aí em outra suposta negociação irregular de vacinas. Nesse caso, foi a compra da Covaxin. Bem, e falando agora um pouco sobre a sessão de hoje lá da CPI, os senadores ouviram o empresário Carlos Wizard, apontado como integrante daquele suposto gabinete paralelo que aconselhou o presidente Jair Bolsonaro em decisões sobre a pandemia. Em sua fala de apresentação, ele negou ter feito parte desse grupo e disse também que nunca participou de reuniões privadas com o presidente. Bem, mas como eu disse, os senadores tentaram ouvir o empresário, só que sem sucesso, porque depois dessa fala inicial, ele simplesmente ficou em silêncio e não respondeu nenhum questionamento da comissão. Ele pôde permanecer em silêncio por causa de uma decisão concedida a ele pelo Supremo Tribunal Federal. E o Jornal Brasil hoje vai mostrar para você como anda a vacinação em todo o país. Vamos aos números aqui, dados do Ministério da Saúde, para você ao vivo aqui direto de Trindade. Olha, quantas pessoas já receberam a primeira dose? 68.120.716 foram vacinadas com a primeira dose. Vamos então para a segunda dose também aí, incluindo a dose única. Até agora já receberam 24.137.805 pessoas receberam, felizmente, a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Estamos crescendo e a gente quer crescer muito mais. Mas vamos agora então aos dados da pandemia no Brasil. Esses dados são do site do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, dados atualizados de hoje. Vamos então, nós temos aqui um total até agora de 18.557.141 casos de Covid desde o início da pandemia. No último período, nós tivemos 43.836 brasileiros afetados contra essa doença. Mortes confirmadas até agora desde o início. 518.066 mortes, ou seja, 518.066 vidas perdidas para essa Covid-19. No último período de 24 horas, morreram aqui no nosso país 2.081 pessoas. Gente, infelizmente, nós continuamos com esse número acima de 2.000 mortes por dia. É triste demais a gente ver esse número tão grande e eu peço a você, que respeite essas regras de distanciamento social, que você cuide, use máscara, use álcool em gel. Nós também temos que fazer a nossa parte. E você que tomou a primeira dose e não tomou a segunda, não faça isso. Vá, tome a segunda dose, tá bom? Vamos falar de opinião agora. O jornalista Padre Jesus Flores fala sobre a gravidade da pandemia no Brasil. A luta contra a pandemia do coronavírus no Brasil pelo governo federal não passa de uma série interminável de atos de ignorância e erros grosseiros. Anunciada de forma tardia pela China, o governo preferiu julgar que ela nunca chegaria ao Brasil. E se por acaso chegasse, não passaria de uma gripezinha que atingiria 800 pessoas e passaria adiante. Perdeu meses preciosos para preparar o combate sério à pandemia que já causara problemas sanitários, econômicos e sociais em muitos países. No Brasil, em vez do combate responsável, o governo federal preferiu não ouvir a ciência, a OMS, governos competentes, e, ao contrário, abrir suas baterias contra o ministro da Saúde, governadores e prefeitos.
O resultado deste comportamento foi 18.512.000 afetados e 516.000 mortos. Depois de tantos erros, chegaram os escândalos provocados pelo presidente da República e seus apaniguados na área da saúde. Bolsonaro foi denunciado por crime de prevaricação junto ao Supremo Tribunal Federal, pela negociata em torno da vacina Covaxin. E outros crimes ainda mais graves, de acordo com os acusadores. Caiu a máscara do incorruptível e é um governo igual aos anteriores. É um governo cínico e mais enganador. Uma lástima. E olha só essa notícia, o Movimento Estadual dos Moradores de Rua, em situação de rua, afirmou que 7 moradores de rua morreram na cidade de São Paulo entre terça e quarta-feira. Segundo esse movimento, 4 dessas mortes ocorreram na madrugada de quarta, a mais fria dos últimos 5 anos. Os termômetros chegaram a 6 graus na capital paulista. A prefeitura disse que não tem como atestar essas mortes citadas, já que quem determina a causa de mortes é o Serviço de Verificação de Óbitos, o SVO, ou o Instituto Médico Legal, 2 órgãos estaduais. O governo federal proibiu as queimadas no Brasil por um período de mais de 4 meses. Quem explica melhor esse assunto para a gente é a Tiara Castilho. Olá, Tiara, é com você. Olá, Jordeval, olá para todos. Está proibido queimadas no Brasil por 120 dias. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto com essa proibição. O ato já foi publicado no Diário Oficial da União e assinado também pelo novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite. O governo federal autorizou somente as queimadas controladas em áreas fora da Amazônia e do Pantanal, desde que sejam imprescindíveis para as práticas agrícolas e autorizadas pelo órgão ambiental. O motivo do decreto é reduzir os incêndios florestais nesse período da seca. As Forças Armadas vão atuar no combate a crimes ambientais, principalmente queimadas na Amazônia. A ação será em terras indígenas, áreas federais de preservação e outras áreas de propriedade da União. A norma entrou em vigor nesta terça-feira, dia 29 de junho, e é válida por 120 dias. Jordevá, é com você. Obrigado, Tiara, por essa boa notícia. É importante, né, a gente proibir queimadas, principalmente num momento como esse, que nós estamos tendo a pior seca dos últimos 91 anos. Agora, uma notícia preocupante que atinge milhões de brasileiros. O desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril e se manteve em um patamar recorde, segundo divulgou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. O número de desempregados chegou a 14,8 milhões de pessoas. No mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego era menor, 12,6%. Já o número de desempregados aumentou 15,2% na comparação anual. Tá certo? Dados realmente muito tristes. Olha, quem já sofreu com pedras nos rins sabe bem a dor que é. Mas, na maioria dos casos, esse problema pode ser evitado. E não é muito difícil de fazer isso, não. A Tiara Castilho conversou com um médico urologista e traz todos os detalhes para a gente agora. Há 4 anos, Itátila sentiu fortes dores e descobriu que estava com cálculo renal, ou pedra nos rins. Na época, fez exames, foi medicada e o problema resolveu, a princípio. Mas vieram outras cólicas renais fortes recentemente. O exame de tomografia comprova que a jornalista teve cálculo renal. Eu costumo brincar que a dor é como se fosse a dor do parto, de tão forte que é. Você não consegue se movimentar, às vezes até dá ânsia de vômito também, é bem forte.
Diferente de outros casos que são cirúrgicos, o da Itátila, ela conseguiu expelir as pedras tomando muita água. Para isso, contou com a ajuda de um aplicativo no celular. Quando eu descobri que estava com pedra nos rins, eu cheguei até a instalar um aplicativo que avisa os horários certinhos de você tomar água. Agora, como eu falei, eu deixo a garrafinha já do lado da mesa, porque quando o aplicativo avisa, eu já vou lá e tomo água. E tem como evitar as pedras nos rins? Tem como sim, e com uma ação bastante simples, consumindo muita água ao longo do dia. Tomar sucos de frutas cítricas como limão e laranja também é muito bom. Agora, algo importante é evitar em excesso o consumo do sal. O médico urologista Dr. Rodrigo Trivilato esclarece o que de fato são os cálculos renais. As pedras no rins, elas são cálculos, né? Litíases, que fala no meio urológico, que devido à desidratação e aumento de alguns sais no corpo, principalmente o de cálcio, elas se formam, né? Uma agregação, né? Uma supersaturação, uma agregação e vão formando cálculos no rim. Realmente são pedrinhas que incomodam a grande parte da população aí. Muitas vezes é possível que a pessoa esteja com uma pedra no rim e nem tenha percebido, e só descobre o problema quando sente uma cólica abdominal forte. O médico explica que, nesse caso, o ideal é procurar um pronto atendimento. O cálculo, além da dor, pode levar a algumas complicações, né? Que a mais temida é a infecção urinária, né? Então, assim, quando o paciente está com muita dor, o paciente está fazendo febre, ele deve procurar de imediato pronto-socorro. Por quê? Porque se tiver um cálculo obstruindo ali, nós precisamos obstruir esse cálculo. E nós vamos para um rápido intervalo e a seguir a gente fala sobre o Enem. As inscrições começaram hoje, fique atento, hein? Eu trago os detalhes para você daqui a pouquinho no Jornal Brasil Hoje, ao vivo, direto da capital da fé. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Olá, estamos de volta com o nosso Jornal Brasil Hoje. Você percebeu que o nosso estúdio está bem diferente, está bonito, não está? Nós estamos ao vivo aqui direto de Trindade, a capital da fé. Nós estamos bem ao lado do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Daqui a gente transmite as principais informações do Brasil e do mundo e, é claro, também da nossa Romaria virtual. E olha só, gente, nós chegamos ao 6º dia da Romaria do Divino Pai Eterno. Eu, mais uma vez, claro, estou falando aqui direto do Santuário Basílica. É um prazer ter a sua companhia nessa quarta-feira. Por isso eu convido você para estar comigo agora e vai falar com a gente ao vivo. Sabe quem? O Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo de Natal. Fala ao vivo lá do Rio Grande do Norte. Dom Jaime, boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Boa noite, caro apresentador. Jordevar Rossan, que prazer muito grande e uma saudação muito afetuosa e de bênção de Deus, de confiança na intercessão do poder do Divino Pai Eterno, Santuário de Trindade. Eu queria registrar, meus caros irmãos todos, a minha satisfação, gratidão por esta oportunidade, mas lembrar que eu estive em Trindade pela primeira vez, momento inesquecível, há 35 anos atrás, em 1986, por ocasião do 6º Intereclesial das SEBs, que aconteceu em julho
e pelos registros participaram daquele encontro 1.640 participantes, inclusive o cardeal Alfred da Áustria, grandes assessores, né, como Libânio, tanta gente, né, biblistas, pessoas de renome na vivência daquele encontro de sedes, que foi o grande encontro que tinha como tema despertar o povo para os seus problemas. E agora eu me sinto muito feliz por esta oportunidade de participar desta novena. E tivemos aí também, recentemente, em 2018, antes da pandemia, por ocasião do Multicom, fomos à Trindade, celebramos, visitamos, e realmente é algo muito gratificante. Em 86, o santuário estava sendo concluído. Nós ficamos no subsolo, todas as pessoas ali hospedadas, uma experiência belíssima de uma igreja comunitária. Inclusive, o senhor está falando e nós temos imagens do nosso santuário, que o senhor falou que estava ainda em término da construção. Hoje ele está maravilhoso. Nós temos imagens desse momento aí. A gente percebe, claro, que normalmente na Romaria do Divino Pai Eterno, antes da pandemia, nós chegamos a receber mais de 3 milhões de pessoas, a igreja estaria lotada. Mas esse ano não, nós estamos na Romaria virtual. Como é que o senhor está vendo isso? Olha, eu vejo que todos nós estamos percebendo o que veio para ficar, para permanecer nesta pandemia. Claro que todos nós devemos valorizar cada vez mais o contato presencial, mas também não podemos negar a facilidade, o alcance da tecnologia, da informática, da internet, que proporciona, como vocês registraram aí, num momento como este, quem sabe quantas mil pessoas durante o novenário, 3,2 milhões. Então, eu vejo que nós estamos agora nos adaptando a uma realidade na qual vamos tirando lições. Algumas providências e também atitudes ou compreensão do momento nos ajudam a avançar também na prática da nossa evangelização, na pastoral. Como é que nós vamos fazer com que a igreja se desperte para um sentimento de pertença muito profundo? Porque o que estamos notando também, mesmo com a possibilidade da participação presencial, o número de fiéis tem diminuído em alguns momentos. As pessoas ainda estão se precavendo, se protegendo. Porém, vamos acreditar que o grande bem e o grande desejo, a meta que devemos todos os brasileiros perseguir com perseverança é a bênção das vacinas, que possibilitará este retorno em novas formas, mas também valorizar a presença, porque a igreja é comunidade. E a Romaria de Trindade, com toda a sua tradição de mais de 80 anos, é algo belíssimo. Nós devemos fazer o máximo para preservar essas tradições, mas estarmos atentos para incorporar novas práticas pastorais e de evangelização, sobretudo naquelas recomendações que o Papa Francisco tanto nos recomenda, a atitude da esperança e da consolação. E também o desejo de que esta lição que estamos tirando da pandemia nos proporcione uma tomada de consciência nova, tirando lições e fazendo com que possamos contribuir para que o mundo seja melhor. O mundo seja melhor do que o atual. Tá certo. Dom Jaime, obrigado. Boa noite para o senhor, viu? Obrigado pela participação. Eu fico agradecido e parabéns, muito importante este momento. Me recomendo a fé do povo de Deus de Goiás, que zela, promove, certamente está muito antenada com esta expressão de fé tão bonita. Parabéns aos redentoristas,
toda a organização do santuário e desta Romaria do Divino Pai Eterno. Próximo domingo estaremos ligados e lembrando deste acontecimento em âmbito nacional para a vida da nossa igreja. Deus nos favoreça, muita paz. Com certeza. Obrigado ao senhor. O arcebispo de Natal está aí, o Dom Jaime, participando com a gente, uma figura realmente trazendo muita energia, muita fé para a gente nesse momento, tá certo? E como a gente adiantou ontem aqui no jornal, foram abertas hoje as inscrições para o Enem 2021. Os estudantes podem fazer o cadastro para as provas impressa ou digital. O Elton Moreira reforça agora esse recado para os estudantes. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2021 já começaram e os candidatos podem realizar o cadastro até o dia 14 de julho pelo próprio site do INEP. Neste ano, os estudantes vão poder optar pelo formato digital do Enem. Para essa modalidade foram oferecidas vagas limitadas, por isso quem tem interesse deve ser rápido na inscrição. Lembrando que, assim como as provas impressas, a versão online também vai ser aplicada em uma instituição de ensino com toda a supervisão e ajuda necessária. Outra novidade é que, desta vez, as versões impressa e digital vão ser aplicadas nas mesmas datas, no dia 21 e 28 de novembro. Além disso, as questões vão ser as mesmas. Para quem não conseguiu aquela taxa de isenção, será cobrado um valor de R$ 85 ao final da inscrição. Só reforçando mais uma vez que os estudantes devem realizar o cadastro pelo site do INEP. O endereço eletrônico é o enem.inep.gov.br. Uma boa sorte para todos os candidatos. Boa sorte mesmo. O IBGE se prepara para a coleta do censo demográfico em junho do ano que vem. O novo cronograma foi aprovado numa reunião do Conselho Diretor do Instituto, que costumava acontecer em agosto, mas por conta das eleições foi antecipado. A primeira coleta está prevista para 1º de junho de 2022 e, por conta disso, foi aberto um novo concurso para funcionários temporários previsto para dezembro. Já as provas vão acontecer em 23 a 30 de janeiro do ano que vem. Enquanto os resultados não vão ser divulgados, aliás, é bom você anotar porque em março sai o resultado, tá bom? As informações recolhidas pelo censo servem de base para o Fundo de Participação dos Estados e Municípios e planejamento de políticas de saúde e educacionais. O Ministério da Saúde anunciou o envio de mais de 361 mil doses da vacina contra a Covid-19 para o Paraná. Parte desse novo lote chega ainda hoje ao estado. E este é o assunto para Rafael Paes, que conversa com a gente agora. Olá, Rafael, é com você. Que notícia boa é essa, hein? Oi, Jordeval, e a todos. Essa confirmação do Ministério da Saúde foi anunciada hoje pela manhã em Brasília. Essas mais de 361 mil doses já estão sendo preparadas aqui para o Paraná e parte delas chega ainda na noite de hoje ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, que fica na região metropolitana de Curitiba. Deste montante todo, 277 mil são vacinas da AstraZeneca, que chegam hoje, portanto, e 84 mil da Pfizer, que devem ser enviadas amanhã. As imagens que você acompanha aí são da chegada da última remessa de vacinas enviadas aqui para o estado na semana passada. Logo que saem do aeroporto, elas vão para o Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, para então ser distribuídas às 22 regionais de saúde do estado. O voo que traz as novas doses hoje está previsto para chegar por volta das 8h10 agora da noite. O lote de hoje, Jordevai, é parte de uma distribuição de 3,9 milhões de doses da fabricante AstraZeneca para todo o país. A remessa foi entregue pela Fiocruz ao governo federal na semana passada. Já as vacinas da Pfizer estão previstas para chegar ao aeroporto Afonso Pena às 8h25 da manhã de amanhã, portanto, quinta-feira. E elas são parte de um lote de 1,1 milhão de doses para todo o país. As novas vacinas darão continuidade à imunização do público em geral e dos grupos prioritários do Paraná, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A expectativa do estado é de encerrar a vacinação de primeira dose no final de setembro, de acordo com o calendário divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Jordevá, agora a gente fala do frio que, como eu anunciei ontem aqui no JBH,
persiste pelos próximos dias aqui no sul, né? Santa Catarina registrou acúmulo de neve no início da manhã desta quarta-feira em Urupema e também em São Joaquim. E o terceiro dia consecutivo do fenômeno e também das marcas negativas nos termômetros, do estado. Segundo o órgão que monitora o clima em Santa Catarina, o EPAGRE-CIRAM, desde o ano 2000, esta é a primeira vez que a ocorrência meteorológica é registrada por 3 dias seguidos no estado catarinense. Desde o início da semana, as condições de umidade e de temperatura favorecem o aparecimento dos flocos de neve nas cidades que ficam na região de Serra Catarinense. Carros, gramados e ruas, como vocês veem aí, amanheceram hoje cobertos pela camada de gelo. Ainda de acordo com o EPAGRE-CIRAM, no Morro da Igreja, em Bom Jardim da Serra, às 3 da manhã de hoje, a temperatura chegou a menos 3,9 graus Celsius. Por volta das 5 da manhã, a mínima em Urupema foi de menos 3,45 graus. Na mesma região, por volta das 3 da manhã, os termômetros marcaram menos 2,13 graus em Urubici e menos 1,6 em São Joaquim. Nós continuamos por aqui, né, Jordevá? Passando aí bastante frio, mais do que vocês aí em Goiás, né? Agora eu volto contigo então em Goiânia. Até amanhã. Muito frio. Um abraço para você, Rafael. Olha, o Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento que vai definir o futuro de povos indígenas no Brasil. A Suprema Corte vai analisar uma ação de reintegração de posse de terra indígena. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho, em Rondônia. Dom Roque, boa noite ao senhor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E obrigado pela oportunidade de participação aqui no Jornal da TV Pai Eterno. É um prazer receber o senhor para tratar de um assunto tão importante como esse. Eu queria que o senhor dissesse a importância desse julgamento do Supremo nesse momento. Nós estamos, desde 1988, com a Constituição Cidadã, esperando essa definição que foi das transitórias, a complementação dos artigos 231 e 232 da Constituição, que prevê os direitos dos povos originários, dos povos indígenas. E nós, com o julgamento deste caso, a repercussão geral do povo Xoclen em Santa Catarina, vai também se delimitar um horizonte para toda a questão indígena do Brasil. A Constituição previa que, em 5 anos, as terras indígenas deviam ter sido demarcadas, homologadas e registradas. Nós estamos com 30 e tantos anos da publicação da Constituição e a grande maioria, ou seja, mais de 2/3 das terras indígenas, não se iniciou ainda nem os estudos para o reconhecimento para o processo demarcatório. Então há aí uma questão que vem se arrastando para quase 4 décadas depois da Constituição. É de suma importância porque esses povos que habitam aqui há 8, 10, 12 mil anos e que com a chegada dos europeus, eles já ficaram jogados à própria sorte, porque foi se constituindo um arcabouço jurídico onde os direitos deles, na expressão do ministro então Aires Brito, que deu voto favorável para a Raposa Serra do Sol, havia assim uma mentalidade ainda na nossa legislação do tempo da colônia. E a Constituição de 88 quis resgatar esse direito dos originários, dos povos, dando-lhes a possibilidade do reconhecimento de suas terras ancestrais. O Dom Roque, agora a falta dessa demarcação tem provocado o quê em relação às terras indígenas e ao próprio indígena de uma forma geral? Bom, quando nós olhamos a questão indígena, há, sobretudo, uma mentalidade de desrespeito e não conhecimento da vida dos povos indígenas. Por exemplo, hoje há essa tendência da mineração, oficializar a mineração, que está acontecendo ilegalmente, mas pouco se faz para retirar os mineradores, os garimpeiros que estão ilegais. Segundo, se fala tanto em progresso, e os povos indígenas rebatem dizendo, nós não somos contra o progresso. O que nós não entendemos, um progresso que desrespeita
desrespeita a vida dos povos. Um progresso que destrói a criação, destrói a natureza para concentrar renda nas mãos de poucos. Um progresso que gera muito mais miséria e pobreza, como nós vimos na pandemia. Então, os direitos não estão sendo respeitados. Mesmo as terras demarcadas, homologadas, registradas, estão sendo invadidas. Vamos pegar o caso dos Yanomami, o caso lá em Roraima, Amazonas. Vamos pegar o caso dos Manduruku, no Pará. Vamos pegar o caso dos Caripuna, do povo Auau aqui, nesta região. Tudo isso são sinais de que, mesmo com as terras demarcadas, homologadas, estão sendo invadidas, loteadas e depredadas, porque se sentem autorizados nas palavras do presidente da República. Os invasores se sentem confirmados pela postura do presidente da República. Dom Roque, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje. Boa noite, viu? Boa noite, nós agradecemos em nome do Conselho de Justiça Missionário, que é um organismo da CNBB, e tem procurado fazer esse trabalho de proximidade e reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. Bom trabalho para o senhor também. Muito obrigado. A gente tem falado bastante sobre a grave crise hídrica que atinge o Brasil e em outras partes do mundo também não é diferente. Olha só, os Estados Unidos também atravessam uma seca histórica. Do Rio Grande às Montanhas Rochosas, quase a metade do país enfrenta a pior estiagem em 20 anos, de acordo com o balanço do monitor de secas dos Estados Unidos. Um sistema de informação, que é esse que a gente citou, foi criado para acompanhar esse episódio climático. Já na primeira semana da estação mais quente do ano, a escassez de água e o risco de incêndios afetam 11 estados. Níveis alarmantes de reservatórios e temperaturas recordes indicam que essa pode se transformar na mais grave crise hídrica americana em gerações. E a gente tem mais notícias internacionais agora no nosso Giro pelo Mundo. As autoridades da Indonésia trabalham no resgate das vítimas após o naufrágio de uma balsa perto da costa de Bali. O acidente deixou vários mortos e desaparecidos. A balsa partiu da ilha vizinha de Java e transportava 57 passageiros quando naufragou na terça-feira à noite no oeste da ilha turística. As buscas continuam no local, mas a visibilidade ruim e as fortes ondas dificultam o trabalho. O Canadá registrou na terça-feira a maior temperatura histórica na localidade de Lytton pelo terceiro dia consecutivo. Por volta de 4 da tarde, a estação climática informava 49,5 graus, batendo os recordes de temperatura diária de todos os tempos. Autoridades da região metropolitana de Vancouver anunciaram que dezenas de pessoas morreram repentinamente desde a segunda-feira. De acordo com os policiais, as mortes provavelmente estão relacionadas à onda de calor. As equipes de resgate entraram nesta quarta-feira no 7º dia de buscas pelos desaparecidos no desabamento de parte de um prédio residencial na região de Miami, nos Estados Unidos. A mudança climática chegou a ser apontada como responsável pelo desabamento, mas um especialista que estuda praias de areia branca afirmou que essa hipótese é improvável. Até o momento, 16 corpos foram encontrados nos escombros e ao menos 147 pessoas ainda estariam desaparecidas. Estamos chegando a 1 ano e meio de pandemia no Brasil e apesar do comércio ter voltado praticamente ao normal, muita gente aprendeu um jeito novo de trabalhar. Delivery, drive-thru, esses termos que a gente se acostumou a ouvir, parece que vieram para ficar mesmo. É o que mostra agora a Tiara Castilho. Em 2019, Luiz Eduardo, que mora em São Paulo, capital, começou um novo negócio. Ele, que trabalha como barbeiro, pensou em atender os clientes a domicílio. Os serviços: barba, bigode, cabelo e sobrancelha. No início, deu um certo receio, mas ele conta o que fez para encarar a nova realidade. Eu tive esse medo, ainda trabalho com esse medo quando é um cliente novo que eu não conheço. Antes de eu ir até esse cliente, eu prefiro ir até próximo, verificar, eu analiso até pelo Google Maps, vou ver como é que é a região, tudo, vou analisar para poder estar atendendo esse cliente também. A ideia de ir até os clientes surgiu antes da pandemia do novo coronavírus. Assim que os comércios fecharam no ano passado, o Luiz viu o negócio dele crescer.
e ele começou a usar as redes sociais para divulgar os serviços. E com isso, a clientela aumentou bastante. Eu comecei a trabalhar com delivery em 2019 devido a uma enchente que teve onde tinha minha pequena barbearia, que era na garagem da casa da minha sogra. E como eu perdi tudo e fiquei sem condições de estar abrindo um novo salão, eu comecei a trabalhar em delivery, né? E com a pandemia as pessoas procuraram mais também o serviço de delivery, né? Barbearia também, barbeiro, porque os salões estavam fechados, né? E me ajudou bastante, tem me ajudado bastante esse serviço de delivery. O negócio do Luiz não é o único que deu certo em meio à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Um levantamento feito por uma empresa especializada em números de mercado e consumidores apontou que o Brasil foi o país que mais utilizou o serviço de delivery na América Latina. Dani Venâncio é professora de gestão na área da beleza e explica sobre esse novo mercado. Além do atendimento delivery, que é o atendimento em casa, né, ir na casa do cliente, fazer o cabelo, fazer a sobrancelha, enfim, fazer todos os atendimentos, também surgiram alguns outros tipos de serviços, como, por exemplo, o atendimento online para alguns serviços via vídeo, o atendimento VIP, onde o cliente reserva um horário que só ele estará dentro do salão. Então, atendimento mesmo bem personalizado, um cliente por vez. Atendimento na rua, que é o atendimento drive-thru. O cliente vai no salão de beleza, mas é atendido do lado de fora. Claro que para isso precisa de um espaço, né? Mesmo que seja um pequeno espaço, uma vaga de estacionamento. Mas, assim, foram tipos de serviços que fizeram as pessoas continuarem criando renda. Outro ponto para quem trabalha na área da beleza é usar com frequência as redes sociais. As redes sociais hoje, elas servem como um portfólio, né, de serviços. Às vezes as pessoas se desanimam, sabe? Tipo assim, mas eu não tenho muitos seguidores. Mas talvez os 100, 200 seguidores que tu tenhas são os teus clientes. Então é com ele que tu tem que manter teu contato. Olha que coisa boa, né? Tu tem uma ferramenta hoje que tu consegue conversar com vários clientes de uma só vez, com um só post. Então, para quem aí está assistindo e não tem muitos seguidores, não se apega nisso. Se apega, sim, a ter lá na tua rede os teus clientes para que você possa se comunicar. Gente, por hoje acabou, mas atenção, hein? Daqui a pouquinho está chegando a Vanessa Lobo, minha amiga. Ela vai apresentar o programa Romeiro em Casa. Logo depois tem a missa solene às 19h30. Vamos ver como é que está o nosso Santuário Basílica do Divino Pai Eterno? Nós temos imagens para mostrar para você. E com essa imagem linda, eu despeço. Até amanhã.